Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno, vosso anfitrião, e à minha frente está aqui o Rodrigo. Fala aí, galera. Beleza, meu caro? Mais uma semana. Pois é, com a graça de Deus, gordo, forte. Como sempre. Não, antes eu era só gordo, agora é gordo e forte. Gordo e forte, mas... Que bom. A gente tá... Nosso episódio da Quaresma foi há algumas semanas atrás, mas os ecos vêm acontecendo. Ah, é? Sim. Você viu o que aconteceu na nossa diocese, né? Ah, velho, nada me surpreende naquilo. Então, né? Aquelas bandas eu tô ligado. Então, é aquele tal negócio, né? A gente vê lá. Você que não está familiarizado com nada, procure aí. Ou não, Sacrilégio. Ou mantenha-se, é verdade. Nessas horas, ignorância é uma bênção, né? Pois é. Mas a gente que infelizmente não pode ser ignorante, tão pouco conivente, a gente acaba vendo essas coisas e lamenta, reza. Lamenta, xinga, pô. Eu sei que eu xingo, bacana no mato, falando de desocupado. Né? Quem vai queimar no inferno é esse, não é eu? Sim, mas... Tá, quer dizer, não sei. Pode ser que, né? A gente tá tentando evitar ao máximo isso, né? É. Ah, mas enfim. Bom. A salvação individual. Ok. Pegou a referência. Mas é engraçado que acontece uns bagulho desse. É engraçado pra não dizer trágico, né? Aquele tragicômico, né? Acontece um negócio desse na paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? Você acabou de dar o nome. Mira certeiro, né? Você acabou de dar o endereço da treta. Ah, tô nem aí. Não, mas ó, realmente, tipo, mas, na boa, ali... Eu sou dali, então eu manjo. Conhece, né? Conheço. Conhecimento de causa. Mas, bom, pelo menos Dom Vicente se manifestou, nosso bispo. Sim. Se manifestou ali. Então, eu fui ver quem que é o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que vai julgar. O padre ali é bem rígido. Então, com a graça de Deus, a punição vem a galope, como diz o ditado, né? Deus te ouça. Aliás, sabe uma coisa que eu descobri esse fim de semana? Você sabia que castidade e castigo, eles têm o mesmo radical e não é por pura coincidência? Sério? Sério? Porque quando você castiga alguém, você está buscando de volta a pureza, a castidade. Oh, caraca, que da hora! Olha só. Muito bacana. É tipo, coisa que você vê, acho que é por acaso mesmo, o mesmo radical. Caramba! Sensacional. Tá vendo? É por essas e outras que eu gosto do latim, do português. É isso, eu aprendi lendo um livro em espanhol. Então, é sensacional. Mas também fica aqui o Papa Francisco que nos ouve, né? Também o Cardeal Sara agora, infelizmente, pediu seu afastamento da Congregação do Culto Divino, né? De prefeito ali. Então, fica o nosso abraço, Cardeal Sara. Mas ele ainda pode ser eleito Papa. Bom, isso é o que importa. A gente espera, aguarda. Olha, ok. As chances são poucas, você tá ligado? Eu sei, são mínimas e pífias, mas... Não, o que vale a esperança, né? Exato. Mas o Bolsonaro foi eleito também contra todas as chances. Verdade. A esperança é a última que morre e a primeira é a paciência, né? Olha, a minha é Nath morta. Então, justamente por isso vamos parar de enrolação. Antes que nossos ouvintes parem. Esse é o warm-up, tá ligado? É o aquecimento, pra dar liga, pra quem aquecer a junta. Exatamente. Você faz o polichinelo lá pra começar. Que antes do exercício. Chinelo, o quê? Faz o quê? Tem aquele outro lá, não lembro como que é o que você faz, dá um pulinho, um polichinelo, abaixa, faz uma flexão. Olha, entenda esse assim, aí... Ó, polichinelo é coisinha básica, beleza, de boa, coisa de criança, mas burpee não é de Deus. Burpee é muito horrível. Exatamente, isso mas aí enfim. É outro nível. Tá, mas você que nos ouve também já saiba, esse episódio está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, todas as plataformas de streaming ali também. Se você nos ouve no YouTube também, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, comente, compartilhe. Tá? Também nós estamos ativos sempre no Instagram, então siga a nossa página ali, @Convergere, tem os nossos perfis pessoais ali linkados também. Tá? Então, quando atingirmos 100 seguidores ali no Instagram, nós sortearemos um livro do Hobbit.
Pois é, estamos chegando, cara. Tá crescendo. Tá crescendo. No puro orgânico e sem esforço. Exatamente. Tá ali regando de pouquinho em pouquinho, uma hora vai. Pois é, igual suculenta. Exatamente. Mas enfim, sem mais delongas, Exato. qual é o tema de hoje, Bruno? O tema de hoje é o caráter. 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 E deixa eu começar com aquela clássica piadinha, porque a minha definição de caráter é aquela que formou o meu conhecimento, a definição do meu avô. Meu avô, seu Leonildo, saudades, o vô Nirdão contava a seguinte piada, a seguinte anedota. Bruno, quando você for conhecer uma mulher e for cativá-la, tem uma coisa que é muito importante que você saiba que todo homem tem que ter. Aí, caráter. O importante é o cara ter carro, o cara ter dinheiro, o cara ter casa, o cara ter tudo. Então, essa é a definição de caráter que moldou a minha infância. No plural, né? O carateres. O cara teres. E tem que saber lutar caráter. Exato, e lutei. Tá encaminhado. Então, Mas enfim, o que diabos é caráter, né? E querendo ou não, a gente não vai se livrar, a gente vai falar de temperamento de novo. Vixe. Nossa, mas por que temperamento de novo? Bom, porque, vamos lá, temperamento e horóscopo são duas coisas, ou qualquer outro tipo de caracteriologia. Você não sabe o que é caracteriologia, basicamente é você colocar as pessoas em algum tipo de lista de características. Você encontra até no meio maromba. No meio dos maromba existe o ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo. O problema é que em todas essas caracteriologias assume-se aquela característica como sendo algo fixo, sem nenhuma variável, totalmente pura, sem nenhuma mistura, né? De forma casta. Casta, sem mistura. Só que não é bem assim. A personalidade humana, toda a individualidade, o que torna a pessoa uma pessoa, né, uma persona, é um conjunto de muitos aspectos. Sendo que vai da tendência natural, vai da criação, vai do ambiente, vai das circunstâncias, vai do amadurecimento. E isso tudo é que forma esse, vamos dizer, esse edifício. Onde entra o temperamento nisso tudo? Bom, o temperamento nisso tudo entra no quê? No subsolo, é a fundação. Isso é pré-ter-existente, isso é inato, a gente nasce com isso, né? As pessoas que gostam de estudar signo, você que é católico, eu espero que você não siga o horóscopo, nem conheça o João Bidu, porque essa coisa de idiota, além de ser proibido. Mas a caracteriologia que vem dos astros, ela é tomada realmente como absoluta. Só que ela é pega apenas com a ligação do Sol. Todo mundo vê apenas o signo solar. Só que o mínimo para se ter alguma análise caracteriológica, astrologicamente falando, pega-se 3 elementos, que é o Sol, o Ascendente e a Lua. Claro que aqui eu estou falando de um jeito bem escrachado e só na questão da caracteriologia. Só que se você pega também só esses 3... Só esses 3 eles já têm trocentos significados simbólicos. Caraca. Se eles têm trocentos, você não dá para colocar cada um numa caixinha. Né? Por isso que existem 12 signos, tem toda a questão do ascendente, tem mais os planetas, os signos das esferas planetárias, que no fim das contas é só o mapa do céu. Caramba. Qual que é a influência que isso vai ter? Putz, são muitas. Você pode ver algumas características. Só que se a gente fosse seguir isso, por exemplo, eu aqui. Eu sou Sagitário, com ascendente em Áries, com a Lua em Áries. São 3 signos de fogo. E, teoricamente, 3 espoletas. Pô, se eu fosse me basear só por isso, eu era colérico. Mas eu sou tão melancólico que eu posso me usar de parâmetro para medir os outros. Caraca. E o que seria um melancólico? Onde teria um signo que seria mais ou menos melancólico? É o touro. Por quê? Porque é terra. Claro que aqui, de novo, são simplesmente símbolos. E símbolos, eles são o quê? São palavras, são imagens que significam alguma outra coisa, né? O menor símbolo que a gente usa cotidianamente são as letras. Sim. Simples assim. Quando a gente faz algo mais simples de se ser compreendido, como, por exemplo, a análise caracteriológica do MBTI, The Myers-Briggs.
Também. Aí são 16 personalidades. Quando a gente pega algo um pouco mais enxuto, que são os 8 temperamentos lá do Padre Antônio. Beleza. A gente pode enxugar mais? Pode. A gente coloca os 4 temperamentos. Sim. Tudo isso são coisas com as quais a gente nasce. São tendências. Ok, tendências. Tendência quer dizer que você pende, que você se inclina. Tanto que a gente chama até de inclinações também. Mas, aqui que vai o grande pulo do gato. Isso não te define. Por que as pessoas comparam? Falam, as pessoas estão tratando os temperamentos como horóscopo. Porque de fato estão. Pega aquela característica e diz, é assim e pronto, acabou. Exato. Onde que entra o erro disso aí tudo? Bom, aí você está sendo reducionista. O que é um reducionismo? É você pegar um recorte da realidade para fazer uma análise e tomar aquilo como sendo algo completo. Por exemplo, a psicanálise freudiana. Aquilo é um recorte da psique humana. Só que ela não é o todo. Mesma coisa com Skinner, do behaviorismo. Maslow, das motivações. Tudo isso são recortes, mas nada disso fala do todo. Todas essas coisas são simplesmente o quê? Pedaços, reduções. Ok, legal, você falou tudo isso muito bonitinho. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo dessa formação da personalidade é o que a gente faz com esse conhecimento dessas características naturais. Que é o domínio, dominar aquilo que é mal, contradizer e fortalecer aquilo que é bom. O nome disso aqui, acredite ou não, é caráter. Porque o que é uma pessoa de bom caráter? É uma pessoa virtuosa e temperada, que conhece as suas más inclinações, mas também não deixa se prender nos vícios de se deixar levar pelas suas qualidades boas. Né? Mesma coisa, quando você diz um cara, que esse cara é um mau caráter? Esse é um cara que não faz, que dá largas, né? Acho tão bonita essa expressão, dá largas as suas tendências mais baixas, né? É os funkeiros, é os a droguinha. Você não vai poder muito dizer que eles têm caráter, cara. Cai naquele conceito de caráter que meu avô citava, né? No máximo. Mas aí, pra isso, pro caráter, tem que ter muito caráter também, porque não é de fácil ter. Varia. Tem maneiras lícitas e ilícitas. Sim, de fato. Mas enfim, de que adianta a gente ter o conhecimento do caráter? Bom, basicamente é a gente amadurecer e crescer enquanto pessoa. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes, eu não lembro, mas a grande questão é que nós devemos sempre focar aquilo que nos faz crescer enquanto pessoas. Não enquanto autômatos, partes de um sistema educacional que nos leva simplesmente a viver nas loucuras dessa época industrial que a gente vive. Tampouco viver nessa época que a gente tem que ser todo mundo santinho de sétima morada e não pode encostar em nada de que é mundano, vamos fundar pequenas comunidades lá no fiofó do mundo. Calma. Menos, gente. Menos. O que foi? Nada. Só tô pensando. Tá só assim, voando a imagem de Rodrigo de dread, todo bicho grilo, sandália. Mas teve ecovilas e afins. Olha, mas eu falo essas coisas das pequenas comunidades com conhecimento de causa. Meu passado me condena. Ai. Viva! Perdi até o rumo. Sim, hoje estamos no modo freestyle, não temos pauta. A pauta é freestyle. Ok. Beleza. Então o caráter ele entra onde? Ele entra em moderar os instintos e as inclinações naturais. E de que forma? Através da cultura e do cultivo. Como assim cultura e cultivo? Bom, sempre que você fala de cultura, automaticamente você está falando de cultivo. Né? Como assim? Vamos lá, o cultivo de alguma planta. Né? Você faz com que ela crescer, você alimenta, você põe adubo, você tira as pragas. E a mesma coisa. A cultura de forma geral, e aqui eu estou falando de literatura, artes, tudo, ela está envolta nisso. Porque qual que é a cultura das pessoas de mau caráter? É sempre a vilania, é sempre ser uma pessoa, sei lá, o princípio de Gerson, né, para quem é brasileiro. O que é o princípio de Gerson? Esquema sempre levar vantagem.
Se você não conhece a Lady Gerson, peço licença, mas deixo aqui o recorte. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Ah, não adianta, cara. Isso tem que ser conhecido. Tem que ser no original. Tem que entrar nos anais da história. Não sendo no meu. Não sendo no meu, tá ótimo. Ok, legal. E como se dá isso? Como se dará isso? Se não Considerar. Bom, simples. Quando você tem o conhecimento do que é o seu temperamento, você já vê exatamente quais são aquelas coisas que você tem de combater e aquelas coisas que você tem que enaltecer, que você tem que trabalhar, você tem que refinar. Como que eu falo hone em português? Polir. Você tem que polir, né? Deixar mais bonito, tirar desse estado bruto. E o nome disso são trabalhar as virtudes e combater os vícios. Eu tenho um livro, que fica aqui a recomendação, do Alexandre Avar, que chama Do Temperamento ao Caráter. Quem é Alexandre Avar? Bom, ele é um francês. Na verdade, ele não é nascido francês, ele é naturalizado, eu não lembro o nome dele, de onde ele veio. Não, ele é francês mesmo, ele é francês, mas ele é de origem russa. Caraca! E ele tem um instituto, que é o Instituto Avar Virtuous Leadership Institute. Em tradução livre, o Instituto Avar de Liderança Virtuosa. Um outro livro dele, que talvez seja mais conhecido porque foi recomendado pelo Padre Paulo Ricardo, que é o Virtudes e Liderança. Este aqui que eu estou lendo, que vou usar de base para este podcast, chama-se Do Temperamento ao Caráter. Como tornar-se um líder virtuoso. Ok, por mais que seja um livro sobre temperamento, ele fala pouco de temperamento. Porque ele dá o foco não no que é o temperamento, que ele já espera que as pessoas conheçam, mas ele diz realmente como crescer para se tornar um líder virtuoso. Quer dizer que todo mundo precisa ser líder? Olha, sim, pelo menos da própria vida, né? Exato. Ué, você vai querer, você tem que aprender a contar a própria história, né? Aquilo que a gente brinca das narrativas humanas. Sim, é que tem aquele pessoal que gosta de pensar sempre no coletivo. Aí está sempre um coletivo, como vai ter muito cacique e pouco índio. Tem aquele pessoal que gosta de ser índio, não cacique. E aí esquece de ser realmente um líder da própria vida. É que convenhamos, é mais fácil, você não tem que pensar. Exato. E na sociedade que a gente vive, a gente tem síndromes como the fear of missing out, né? O medo de ficar por fora. Tem o paradoxo da escolha, que tem um nome bonitinho também, que eu não lembro. Que é aquilo que vira e mexe a gente falou no episódio do The Boys, que tem tanta escolha que o cara trava, porque não sabe o que escolher. Sim. Então o que? Você ser levado pelos outros acaba sendo mais fácil. Pois é. Porque é uma coisa, aquilo que a gente fala. Antes da Revolução Industrial, o cara nascia numa família de padeiro, a chance dele ser padeiro o resto da vida era essa. Exato. Ser sapateiro, idem. Né? Mas enfim, vamos à parte prática. Como que a gente faz para formar o nosso caráter? E é o clássico de a gente conhecer o temperamento. Vamos começar, por exemplo, com aquela característica que é mais, vamos dizer, dominante, e tornar ela mais palatável, tornar ela mais maleável. E é nela que tem que bater. Eu, assim, como sempre segui os conselhos de Santo Inácio, é uma de cada vez. Porque se você tem... É mais fácil você ficar batendo num prego só do que em trocentos. Exatamente. Por mais que para quebrar uma pedra você use várias. Eu viajo vendo essas coisas de pedreiro. Só que aí que tá, se for pra quebrar pedra, se for nessa analogia, quebrar pedra seria quebrar o nosso ser. Aí não é muito legal, hein? Olha, pensando nessa... Muitas vezes a gente tem que desbastar, não só desbastar, mas somente quebrar para fazer os blocos, né? Então, o meu problema é às vezes quebrar até demais. O negócio do artesão ali. Então... Por isso que é melhor trabalhar com moldes, né? Exato.
Exatamente. Mas enfim. Bom, vamos lá então. Pelo conhecimento dos temperamentos, conhecendo a sua virtude, sua paixão dominante ou seu defeito dominante, ele é muito importante. Bom, eu já devo ter falado também alguma outra vez, mas todos nós sofremos de um problema chamado coração apaixonável. Como assim coração apaixonável? Quer dizer, o coração que vê uma menina bonita já fica apaixonado? Não, estou falando aqui no sentido filosófico de paixão. Tá? Mas dentre esses conceitos, pode acontecer que tenha um desse. Sim, pode, mas não é a regra não é geral. desse que eu tô falando. Mas Deixa pode claro. estar no meio. Ah, tá bom, existe, mas não é desse que eu tô falando. Mas enfim. O que significa ter um coração apaixonável ou um altamente apaixonável? O que é paixão nesse sentido filosófico? Se nós traduzirmos de uma forma mais atual, é o que a gente chama de emoção. Por que emoção? Porque emoção é aquilo que esse prefixo de para fora, moção é movimento, é aquilo que faz com que você se mova, que você mova a sua alma ou o seu corpo. Né? As paixões, elas estão relacionadas, elas são coisas corpóreas, materiais, mas elas também servem de exemplo e combustível para as coisas espirituais. Como assim? As paixões, elas estão principalmente ligadas à parte irascível e concupiscível, que isso é a alma sensitiva, é a nossa parte animal. É o que a gente chama carinhosamente de cachorrinho. Porém, a gente também tem algumas paixões da alma, que é onde afeta a vontade. Só que a vontade, ela é o quê? Ela é uma faculdade, é um motor que dirige a alma humana para querer as coisas espirituais, né? São aquelas coisas que não são puramente materiais. Só que pode-se usar das paixões para movê-la. Como assim movê-la? Toda a alma e todas as coisas, elas têm apenas dois tipos de movimento: atração e repulsa. Né? Ah, mas e se eu estiver andando? Bom, você está empurrando o chão, mas o chão não mexe. Consequentemente, você está sendo repelido. Mesma coisa quando você pula. Né? Quando você vê uma cenourinha, aquela clássica dos desenhos animados, né? A cenourinha puxando o burro. Você pode atrair o burro ou dar chicotada no popô dele. Sabe que existe uma regra dessa da cenoura, né? Todas as pessoas podem ser incentivadas com cenoura. Tudo depende de onde está a cenoura, se ela está na frente ou atrás. Lembrei daquela frase de latino sobre chefe. Exatamente. Quer dizer, a cenoura, ela é um incentivo. Só Sim. varia o lugar. Beleza. Enfim. Dito isso, pegando essa analogia, é assim que nós somos movidos, né? Quando nós estudamos temperamentos, a gente sempre faz aquela listinha das qualidades boas e das qualidades más que a gente chama de defeitos. Por que elas são chamadas de defeitos? Porque são um mal em si, falta alguma coisa. Vamos falar do melancólico. Vamos especificar mais. Este melancólico que vos falo. Como eu mencionei, todos nós temos um coração apaixonável. O meu é altamente apaixonável. E se você conviveu comigo mais de um dia, talvez 2, e ouve os nossos podcasts, você sabe qual que é a minha paixão dominante. É a ira. É o que eu chamo da... Somos movidos pela força do ódio. Exatamente. E o Bruno é até meu discípulo, que ele até banhou a medalha dele no ódio. E ficou brilhando que, olha... Ódio puro e concentrado. Pois é, Rodrigo, ódio. Olha, simples assim. Vai virar Ulisses também. Só falta. Mas por que eu faço essa piada? Por que eu brinco que eu sou movido pela força do ódio? Porque é a única coisa que faz com que este ser, que é preguiçoso e covarde, se mexer, que é na hora da raiva. E eu sempre achei que esse era meu defeito dominante, mas assim, eu tenho que lutar contra ele, eu tenho que ser manso, tenho que ser paciente. Só que, na verdade, isso escondia um outro defeito. Qual que é o outro defeito? Uma covardia. Nossa, como assim covardia? Bom, vamos, já que assim já estamos revelando a nudez do pai, né? Tire o véu. Eu sempre achei que era virtude o fato de que, se eu vejo uma coisa que ela vai ser muito difícil e eu não quero fazer, eu sei que tem grande chance de dar errado, eu já nem começo.
Só que isso não acaba sendo uma covardia. Por quê? Porque acaba tendo medo do processo. Sim. E quando você... Aqui também entra um pouco de teologia da oração. Quando você pede alguma graça, principalmente uma virtude, você pede os meios para adquiri-la. Uhum. Por exemplo, eu peço a graça de ter a virtude da paciência. Deus vai e coloca no caminho uns galos cegos para testar sua paciência. Eu quero a virtude da humildade. Nossa. Legal. Vai aparecer um monte de cavalo te humilhando. Uhum. Né? Porque o caminho da humildade é a humilhação. Uhum. Por quê? Mas porque humildade ela sempre impõe mostrar, revelar alguma coisa. E a humilhação sempre revela o homem. Uhum. As paixões e quem é o Deus verdadeiro dele. Exato. Né? E o que esse conhecimento ajuda em mim? Olhando para mim, analisando, fazendo o autoexame, o exame particular, que Santo Inácio também recomenda, a gente descobre as raízes. Descobrindo a raiz, a gente começa a tratar desde o começo. Se eu vejo que eu sou um covarde, que eu sou movido pela força do ódio, o ideal é que eu faça o quê? Que eu use a virtude contrária a esse vício da covardia. Qual que é o vício contrário da covardia? O vício contrário, a virtude contrária. É isso mesmo. É a coragem. Muito bem, muito bem. O nome da virtude é? Ah, é fortaleza. E... Achei que a coragem por si só já podia ser virtude, mas é fortaleza então? Sim, na verdade os estoicos não chamam de fortaleza, eles chamam de courage, coragem. Tanto que em inglês também é courage. É. Né? Mas... Me gerou dúvida na hora de traduzir lá na consagração São José até. Bom, mas quando você vê courage falando de virtudes, pode traduzir como fortaleza, que elas são sinônimos. Uhum. Então, e como que se exercita na virtude da fortaleza? Exercendo uma outra virtude que ele anexa, a da ousadia. De novo, o meu tipo melancólico, eu tenho a predominância do componente seco sobre o frio. E não tenho nenhum aporte úmido. Então, a secura é o que predomina. Isso faz com que realmente eu não tenha ousadia. Eu sei que uma coisa vai dar errado, por que eu vou fazer o negócio? Né? Aí que tem que se entrar com a ousadia. Mas a ousadia, então, é você sair fazendo as coisas de qualquer jeito? Não, isso é temeridade, isso é falta de prudência, isso também é um vício. Sim. Os estoicos, eles têm É difícil falar de virtude sem mencionar os estoicos, né? Os estoicos, eles têm até uma... Não, o estoico da era moderna é o Ryan Holiday, que é o autor daquele site, o Daily Stoic. Ele tem um livro que ele chama de The Obstacle is the Way. O obstáculo é o caminho. Por quê? Porque citando Marco Aurélio, um dos grandes expoentes do estoicismo, a gente costuma dizer, nossa, tem um grande obstáculo naquele caminho. Ele já disse, não, o obstáculo é o caminho. Se o obstáculo está lá, nós temos que transpor o obstáculo. Sim. Simples assim. Isso que é a virtude da ousadia. É você realmente colocar-se em ação e colocar-se em movimento. Aumenta um pouco para eu tomar água. Por isso, por isso mesmo você falou até de eu colocar em plano os contos de quinta, né? Começar a publicar minhas coisas. Sim. Justamente. Eu falei Essa isso pra foi a você dica. que era pra colocar. Exato, eu lembro que você tava com o livro aí, você até montou no dia. É por isso, eu lembro justamente disso. É engraçado também que a gente, eu e você, nós somos muito parecidos, mas ao mesmo tempo essencialmente diferentes. Enquanto o Rodrigo, ele é movido pela força do ódio, eu tenho esse negócio da força do amor que realmente eu preciso me apaixonar pela coisa para que ela me encante. E aí eu vou lá e faço. E ela é muito mais poderosa que a força do ódio. Eu percebi. Eu sou muito mais poderosa, mas é muito mais difícil de conseguir, não é? Exato. É muito mais difícil de É conseguir. muito mais difícil. Mas... E aí que tá, às vezes... Aí nessas eu fico nessa dúvida. Poxa, me apaixono pela coisa ou odeio ela com uma força fenomenal? Fenomenal. Então, aí fica nesses dois caminhos, né? A minha força do ódio, ela não é tão grande a ponto de fazer eu odiar tanto, de querer fazer. Mas eu vejo quando eu me encanto pela coisa, e não é difícil assim, aquilo que a gente brincou do negócio de se apaixonar por ficar gostando das pessoas. Não, isso é pra mim para as coisas da vida. Então, se eu me encanto por um determinado tema, preciso estudar tal tema, se eu acho um aspecto ali que vai me atrair, é só isso que eu preciso.
que daí eu vou lá e me aprofundo. Ou, sei lá, eu preciso fazer alguma coisa, lavar louça, que é a sua terapia, né? Por exemplo. Eu amo terapia cheia. Exato. E ver a pia limpa. Nossa, isso é fantástico. Então eu penso numa coisa, eu falo, nossa, eu preciso lavar louça ali e tal, então o que eu vou fazer? A minha tarefa manual vai ser lavar louça, mas a minha cabeça vai estar pensando em outra coisa. O que eu vou pensar? E aí eu falo, nossa, eu vou deixar esse tempo para trabalhar sobre alguma coisa. E aí eu pego essa coisa e falo, nossa, demorou. E aí eu vou lá e aplico. Era mais ou menos o que, guardadas as devidas proporções, era o que o Einstein fazia no trabalho dele no cartório de notas. Então ele era tabelião ali, trabalhava e ficava com a cabeça livre para pensar nas coisas loucas dele lá, de física, e ficava fazendo trabalho manual. Deixava a mente livre e ocupava as mãos. Conhecimento de longos séculos dos monges, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa, quando a gente começa a lidar bem com isso e entender como o nosso corpo, como a gente funciona, a gente vai direcionando isso para as coisas, né? E isso é fantástico. Conhecer-se é possuir-se. E aí que tá. É aquilo que eu volto em Santa Catarina de Sena. O Rodrigo volta nos estoicos, eu retorno sempre para Santa Catarina de Sena. Que para jamais abandonar o autoconhecimento, porque essa é a via para chegar à perfeição. Então, conforme a gente vai conhecendo os defeitos, as qualidades, a forma com que nós nos movemos, as emoções, né? Aquilo que a gente tem, essa inclinação, já é batata. Não tem como a gente errar a partir, poxa, eu conheço, eu sei que eu sou desse jeito, por que eu vou fazer de um jeito diferente? A coisa funciona. E é canalizar as coisas para o jeito certo, para que deem frutos. E a partir do momento que a gente conhece, as coisas vão dar frutos. Exato. Mas, sendo mais prático ainda nessa história toda de caráter, o que significa, de onde vem a palavra virtude, Bruno? Não me recordo. Sim, bom, virtude vem desse latim virtus, que por sua vez também pode vir de vir. O que significa vir em latim? Homem. Então já tem algo assim de se tornar homem. Né? Então masculinidade envolve você ser virtuoso. Por que a virtude é tão importante? Porque é aquilo que te faz ser mais você. Não com Ana Maria Braga. O termo grego é o areté. O que significa o areté? O areté, a tradução certa não seria bem virtude, seria mais excelência. Por quê? Por que é o areté? O areté é justamente você fazer aquilo da melhor maneira possível. Por exemplo, uma faca. Qual que é a virtude própria de uma faca? Cortar. Se a faca está cega, é a falta de virtude. Exato. Se você pega a faca para matar alguém, você está desvirtuando ela. Porém, se você usa a faca para cortar um alimento, ou mesmo, sei lá, matar um animal para comer, você está fazendo um bom uso da faca. Ou mesmo uma guinso para cortar os cabos de aço lá. Mas aí já tem. Para que você precisa de uma faca para cabo de aço? Né? Imagina que ele não faz com o dedo, com o peão. E também você desvirtua a faca quando você usa ela como chave de fenda. Exatamente. Nossa, que ódio. Putz. Em casa tinha umas faquinhas de serra, a pontinha arredondada. Vira e mexe, tem uma com a cabecinha torta lá que meu pai usou de chave de fenda. Mas é normal. É. Porque encaixa na fenda. Então. Exato. Mas, beleza. Então, é isso que significa o areté. Tem aquela frase clássica, que eu acho que é de Aristóteles, que todo mundo cita, que a excelência, eu sou aquilo que eu faço cotidianamente, eu acho. Consequentemente, a excelência é um hábito. Né? Então, se você quer ser excelente, você tem que ser excelente em tudo, você tem que fazer todas as coisas bem. É aquela clássica da cultura japonesa, que é o que nós falando do filme O Último Samurai, o personagem americano, que é o Tom Cruise, né? Ele repara no quê? Que tudo que eles tentam fazer, eles prestam atenção e que eles fazem da melhor maneira possível. A gente até brinca que é o nível asiático, porque tudo eles levam a sério. Né? Então, é exatamente isso. Então, alcançar a virtude é fazer da melhor forma possível alguma coisa. E se você vai viver alguma virtude, e se você quer seguir esse caminho, você tem que ser virtuoso ao ponto de viver aquilo heroicamente. Tanto é que, para um processo de canonização ser iniciado, a primeira coisa que se tem para receber o título de servo de Deus
é reconhecer uma virtude heróica. Quantas virtudes heróicas? Uma. Uma virtude heróica já basta. Exato. E sabe por que é uma só que basta? Porque todas elas vêm em conjunto. Exato. Se você vive uma heroicamente, todas as outras acompanham. Exatamente. Isso que é maravilhoso. Quando a virtude chega num grau heróico, o negócio é outro nível mesmo. Então, o Rodrigo vai trazer as referências históricas, eu vou trazer a referência dos santos que eu conheço ali, que eu convivo. Né? São José Maria Escrivá, de Balaguer. Meu Deus do céu. Esse homem, no processo de canonização dele, foram reconhecidas todas as virtudes em grau heróico. Todas! Só isso! E um dos ensinamentos dele lá no caminho é justamente esse. Mais ou menos assim, vou adaptar aqui. Mas esteja naquilo que fazes e faça-o com a maior integridade possível. Justamente de você fazer com a maior perfeição. Mas justamente São José Maria Escrivá, ele fala justamente, e não só nas grandes coisas, mas nas pequenas. E aí eu puxo para Teresinha e São Rafael Arnaiz. Um santo novo aqui, New Challenger. Então São Rafael Arnaiz Barão é um santo sensacional, que a gente tem pouco contato. Fica aqui o merchan, tá, para o livro Deus e Minha Alma, da editora Professio Fidei. Então, tchim, tchim. Comprem lá que vale a pena. São Rafael Arnaiz, ele se aproximava na oração e em tudo que ele fazia. O cara ficava na cozinha cortando o nabo, descascando o nabo e rezando, falando com Deus. E ele fazia aquilo com tamanha perfeição que ele não se achava digno de ser padre. Ele fazia as coisas tão simples, ele estava em tudo. E não tem nada assim de extraordinário. Você vê na vida dele, não tem êxtases, não tem levitações, não tem nada desse tipo. E o padre Antônio Rui Marim, da Ordem dos Pregadores, chama São Rafael Arnaiz de o santo mais místico do século XX. Um cara simples. Estava ali na cozinha da trapa, justamente descascando coisa. Confiamos, é trapista, né? Outro nível, né? Também tem, nesse mesmo esquisito, tem a Prática da Presença de Deus, que é um livrinho que veio da Biblioteca Católica, que você vê que eu andei bastante com ele pela cor, era branco, que é do irmão Lourenço da Ressurreição. Que é exatamente isso. Esse você tem? Sim. Porque é exatamente isso. Quando você pega para analisar o que ele fez, ele não fez nada de extraordinário, mas ele se esforçou heroicamente para viver na presença de Deus. Porque eu não sei se vou chocar vocês que nos ouvem, mas Deus está conosco o tempo todo, né? Aquilo que a gente fala sempre. Quando a gente reza, a gente lembra de Deus e Deus se lembra de nós. Eu gosto muito da Imitação de Cristo. É o livro que começou a minha vida espiritual e eu trago até hoje. Tem uma parte que ele fala realmente da importância do exemplo dos Santos Padres, que eles viviam todos os trabalhos manuais, mas nunca parando a oração mental. Mas tem o capítulo 15 do livro primeiro, que é um que eu uso para meditar quase toda vez. Que no número 2 do capítulo 15 diz: muito faz quem muito ama. Muito faz quem faz bem tudo aquilo que fazes. Faz bem quem serve ao interesse comum mais do que à vontade própria. Poxa, simples assim. Esse é o resumo do que é viver realmente na virtude. A virtude, você vai querer ser virtuoso para quê? É sempre para um outro. A causa eficiente de um objeto nunca está nele mesmo. Por exemplo, um microfone, ele não serve para gravar a voz em si e para sair o som nele. Ele precisa de um alto-falante. Sim. Uma flor, ela não tem a sua causa eficiente em si. A causa eficiente dela é a reprodução da planta. O fruto, a polpa da fruta, também não é uma causa eficiente em si. Ela é uma proteção para o quê? Para a semente. E a semente não tem a sua causa eficiente em si, porque ela sempre morre e dá origem a outra árvore. E o rio nunca flui para si mesmo, ele flui para o mar. E é simples assim. É isso que a gente esquece. A gente pensa, eu tenho uma personalidade forte. O que significa ter uma personalidade forte? Que eu sou grosso. Cara, você não tem personalidade forte, coisa nenhuma. Tu é grosso. É simples. É igual eu sou sal da terra e luz do mundo, mas eu sou sal grosso. Nossa. E a luz de Xeon. Xeon não, Neon. Só serve, nossa senhora. Se for nossa, mano. Já me deu raiva, só de imaginar esse exemplo.
Ó, você que dirige com farol xenon, essas coisas aí, forte pra caramba, vá merda. Tá? Eu não sei o que você quer compensar aí, mas... Saco, enfim. Desculpa. A força do ódio, às vezes, ela vem, você sabe. Eu sei. Então... Esse é o meu segredo, capitão. Vou trazer tinta verde, vou fazer o Lu Ferrino versão. Eu queria lembrar o nome do do ator do Bruce Banner. É Mark Ruffalo. Não, da época do do Lu Ferrino era o Hulk transformado. Putz, não, aí... Que eu vi outro dia no Instagram a foto do ator, quando aparece com aquela lente que diz, opa, vai virar Hulk. Nossa. Ai, enfim. Bom, enfim, esse não é o ponto. Ok, falamos então de virtudes. Mas falando de virtudes, quais são as virtudes que nós temos que ter, então? Qual é que nós temos que vivê-las, né? Bom, a dica é aquela que é mais difícil para você. Aquilo que eu falei do defeito dominante, você tem que combatê-la com a virtude contrária, de modo heróico, né? Usando os temperamentos como background. Qual é o... Ai, dá até vergonha quando a gente olha isso daqui. Melancólico, seu desafio pessoal. Pontos fortes, tende a contemplação. Ótimo, então já vem com a oração modo de fábrica. Procura perfeição em tudo. Uau, legal. Isso aqui é uma faca de 2 legumes. Total. É independente. Pede mais. É paciente e persistente naquilo que chama atenção. Exato. Foram 4, né? Pontos fracos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tende a se deixar absorver em suas ideias e pensamentos. Check. Receia a ação na qual se manifesta irremediavelmente a imperfeição, ou seja, se vai dar ruim, não começa. Check. Receia a incerteza, não gosta de arriscar. Covarde. Eu. Imenso. Tende ao pessimismo, muito eu. Inquieta-se por coisas insignificantes. Check. Trabalha mal em equipe, preferindo fazer a sua maneira. Nossa. Pra mim, é os 2 cheques do azulzinho do WhatsApp. Sente-se facilmente ofendido e tende a criticar os outros. Nossa. Segunda-feira. Ok, esses são os principais defeitos. Nossa, mas são tantas coisas diferentes? Não necessariamente. Não. Porque quando você analisa os pontos positivos à luz das virtudes, por exemplo, da prudência, é um ponto positivo, tende à contemplação. Quer dizer que ele é bom em tomar decisões, eles vão fazer a deliberação. Qual que é o ponto negativo dessa deliberação? Exagera as dificuldades, o que resvala em outro problema ainda dentro da prudência, que é a falta é uma vontade fraca. Por quê? Porque receia a ação na qual se manifesta a imperfeição. Sim. E não gosta de arriscar. Né? Sabe aquele cara que fala, não faço porque eu sou perfeccionista? Pois é. Grande chance de ser um melancólico ou ter um pezinho lá. Né? Com relação à coragem, à fortaleza, também faltam coisas. Tende a exagerar as dificuldades. Acaba sendo covarde. Suporta com paciência as provas mais difíceis. Legal. Só que só aquilo que ele realmente lhe interessa. Por isso que ele é seletivo. Sabe quem foi um personagem histórico que ele era muito, muito, muito melancólico, mas que ele venceu essa covardia dele? Martin Luther King. Pai ou o Júnior? O famoso é o Júnior. O famoso é o Júnior. É o filho. O Júnior, então. É Martin Luther King Jr. Pois é. Justamente ele. E olha quantas coisas ele fez, né? Deixa eu lembrar de outro... E você que pensa que Martin Luther King era contra armas, aqui pra você. Fica meu caro, nem a pau, Juvenal. Ele tentou tirar porte e os caras não deixaram. Só porque ele era negro? E aí deu B.O. Mas você sabe por que o povo é tão anti-arma? Porque eles são tudo covarde. Exato. E frutinha. Simples assim, porque acho que vai bater em todo mundo fazendo jiu-jitsu. Sim, essa discussão anti-armas tem muito pano pra manga. E eu só sei de uma coisa, esse povo tudo que é anti-arma, todo mundo vive em Nárnia. É igual quem fala de bebida alcoólica. Sim. Todo mundo vive em Nárnia. É aquele tal negócio, essa discussão em armas, deixamos pra Bené Barbosa, você que nos ouve aí,
Fica pra você. A cara do Mas você sabe que eu Rodrigo. tenho vontade de conhecê-lo pessoalmente, né? Não é o único. Eu morro de vontade de fazer o curso dele e do Bilinski. Sim. O Bilinski tava em Santos esse fim de semana na casa do Ica. Saiu de lá querendo ter filho. E enfim, quais são as virtudes que são abordadas então aqui que a gente tem que trabalhar? No caso do melancólico, aquela que lhe mais falta. Que no caso é a ousadia, como eu disse, e também a magnanimidade. Nossa, que palavra difícil! O que é a Nossa. magnanimidade? Outra coisa que eu tinha pra mim, que eu achava que era virtude, mas que na verdade não é. É o vício contrário. Pusilanimidade. Esse é o contrário da magnanimidade? Sim, porque pusilis Pusil. é pequeno, Sim. anima, alma. Uhum. Então, alma pequena. Uma pequena... Magnânimo, ele é a alma grande. Uhum. Que bonito. Eu chamava de mediocridade, mas... Pusilanimidade. Pusilanimidade. É muito mais bonito. É, mas a mediocridade é o quê? As pessoas entendem também a virtude como sendo um meio exato. Uhum. É o povo que vai no caminho do meio. Sim. Né? Se você pegou a referência, você pode estar falando de taoísmo. Taoísmo é o caminho do meio, da forma Sim. medíocre. Uhum. Por que precisamos da magnanimidade e não da pusilanimidade? Porque senão as pessoas vão entender, eu sou católico, então eu tenho que ser anti-arma, eu tenho que ser pacífico, se alguém bater na minha cara, pode bater na minha cara, se alguém bater na bunda da minha filha, tá tudo bem, se alguém cantar a minha esposa, tá tudo bem, se alguém entrar em casa, tá tudo bem, eu não posso fazer mal pra uma mosca. Canta Let It Be, segurando a flor. Exato. Uhum. Se não gosta da polícia, chama o Batman. Fiuk matando formiga no BBB e chorando. Ai, desculpa por eu ser um homem cis. Branco. Desculpa por eu ser eu. Vai tomar. Bom, enfim. Enfim. Mas assim, mas a gente não tem que ser pacífico? Sim, pacífico, a gente tem que entender a paz, mas a paz não é deixar os outros tratar a gente que nem idiota. Exatamente. Ou seja, a gente tem que aguentar as injúrias que fazem contra a nossa pessoa. Uhum. Isso é fato. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um problema chamado amor próprio. Que a gente costuma ter uma visão melhor da gente mesmo do que a gente realmente é. Uhum. Né? Ou algumas vezes tem umas coisas que a gente acha que a gente tem uma qualidade e a gente vai ver que não é. Uhum. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente percebe que, se a pessoa falou mal de mim, olha, tem grandes chances dela estar certa. Mesmo que eu não faça, tem grandes chances de que, se falta a minha graça de Deus, eu faça. Uhum. Né? Tanto que São Francisco de Assis, ele dizia, eu sou o maior dos pecadores, era um grande santo. Daí um dos irmãos perguntou, nossa, mas por que você disse que é um grande pecador, se você faz tantas coisas, você é tão santo, tem até as chagas, não sei o que lá. Se não fosse a mão de Deus, só Deus sabe o que eu seria. O Santa Teresa d'Ávila falava também, né? Quando as monjas chegavam, madre, estão falando mal da senhora, não sei o quê. Ela, imaginem só se conhecessem, se me conhecessem de verdade. Exato. E aquilo que eu falei mais cedo da humilhação. A humilhação sempre revela alguma coisa, quem a pessoa de fato é. Eu vou só citar mais um exemplo. Eu tava conversando com um religioso uns tempos atrás, e aí tava conversando, partilhando, né? Aí ele olhando pra mim, ele falou, vamos fazer um exame nessa sua atitude aqui. E ele fazendo um esforço tremendo pra tentar tirar uma virtude da prudência. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não tenta fazer isso. Não foi prudência. Foi vaidade pra não mostrar o quão fraco eu era. E era uma atitude lá e tal. E aí, ele olhando assim, ele, nossa, mas por que você tá fazendo esse exercício? Eu falei, porque, irmão, eu me conheço. Não é virtude. Sou eu não querendo mostrar fraqueza. Isso é vaidade, é o pavão lá. Aí ele olhou assim pra mim com uma cara de tipo, tá bom, você tá dizendo, né? Então tá. Aí depois de mais 10 minutos de conversa, ele olha pra mim e ele, caraca, não é que você tá certo mesmo? Eu falei, lógico. Nunca presuma virtude. Presuma naufrágio. Exato. Opa, não, pera, podcast errado. Avalanche sanitária. Avalanche sanitária, É. isso. Enfim, eu esqueci o que eu ia falar. Tava falando da mediocridade, caminho do meio, eu acho que seria retomar pra a parte das virtudes. né? Sim. Nós temos que ser pacíficos, né? Uhum. Ou seja, nós temos que aceitar as injúrias que fazem contra nós. Porém, se alguém faz mal a alguém que está sob a nossa responsabilidade, se alguém ofende a Santa Igreja, se alguém ofende alguém
e você sabe que é injusto, é seu dever moral defendê-la. Exato. Especialmente se você é homem. Uhum. Porque, assim, vivemos num tempo que a gente sabe que os homens estão tudo frutinho. Por quê? Mulheres, não se ofendam, mas é que é uma geração de homens criados por mulheres. Porque os homens começam a buscar os conselhos e as atitudes e a imitação de outras mulheres. Uhum. Por quê? Porque eu quero conhecer o universo feminino da Rakabaiga Fiuk. Você viu uma notícia que saiu no G1? Olha a cara de que vê G1. Não, mas é o professor Felipe Neri que compartilhou. Um abraço pro professor Felipe Neri que nos ouve aí também. Que pedra de Eu vou fechada. estender essa piada. Eu vou esticar até o talo. Já deu. Tá bom. Já deu. O professor Felipe Neri compartilhou lá a manchete. Governo chinês inicia programa para deixar os meninos menos afeminados. E aí lá, não sei o que, todo polido, um idioma, todo um português, todo polido para tentar deixar isso o menos ofensivo possível. Sendo que é o quê? O governo tá falando, essa molecada tá muito frutinha, vamos deixar menos afeminado, deixar mais homem. E usa lá, para deixar os meninos mais viris. Mas aí que tá a grande questão. Por que eu tenho muita dó dos homossexuais no Brasil? Porque eles são todos massa de manobra. Sim. Porque quando todos os homens estiverem fracos, quem vai ser os primeiros a morrer? Na mão, debaixo da bota do comunista. Né? Veja os gulags. Era cheio de quê? Exatamente. Mano, Bom, né? Você não sabe o que é gulag? Procura aí. é um arquipélago para onde mandavam todas as pessoas que eram contra ou falavam contra o Partido Comunista Soviético. A melhor explicação de gulag que eu vi na vida está num vídeo do Alba, que era o ex-Spider lá. Que ele era o ex-Spider, agora Que é o ele Spider de é novo. o ex-Spider, que é uma versão de Chop Suey do System of a Down, que é o Enéas e o Olavo cantando. Ele explica o que é gulag ali no meio. Também. Então fica aí, fica a referência, procura que é muito boa. Pois é. E nesses trabalhos forçados, eles... Exato, literalmente. Pior que não, né? Porque não podia, não tinha força pra nada. Mas enfim, e exatamente isso aí, né? Então, nós temos que ter um posicionamento mais masculino, que ele vem a partir do quê? Da vivência das virtudes. Isso quer dizer que a mulher, então, também não tem que viver virtude? Claro que tem. Me desculpem, meninas, não se ofendam, mas vocês têm que mandar o cara tomar naquele lugar também. Né? Não queira ser uma princesa da Disney. Manda o cara tomar naquele lugar também. A melhor definição disso eu lembro do Chico. Do Chico. Ué, se vocês pararem de dar, vai resolver. Exato. É simples. Tipo, você não fere a sua pureza se você estiver defendendo. Veja a coragem, por exemplo, de uma Beata Alexandrina. Sim. Ela pulou, se não me engano, do 3º ou do 4º andar para guardar sua pureza. Poxa vida, ela ficou tetraplégica. Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete também, foi assassinada. Assassinada, deu a vida lá. Então, você vai me dizer que isso aí não é coragem? Vai me dizer que isso aí não é virilidade, não é brio? Sim, Santa Teresa d'Ávila também Pois pedia que as freiras delas fossem viris como varões. Pois é, tem até aquela brincadeira que falavam que ela tinha bigode. Não tinha bigode, né? Mas falavam, isso não fala que isso é uma mulher, mas isso é um varão e dos mais barbados. Claro que não foi literalmente, tá? Sim, mas é aquele tal negócio que gerou também o mulher de bigode, nem o diabo pode. Então, né? Então, porque, assim, é necessária essa virtude da coragem, dessa fortaleza. Né? Isso é independente do gênero. Né? Sim, e essa parte feminina também, a gente até vai abordar num programa futuro. Especificamente, a gente vai trazer 2 especialistas no mundo feminino pra gente conversar sobre isso, mas mais pra frente. Tô dando spoiler aí das nossas pautas futuras. Tá? Não, nem spoiler, cenas do próximo episódio. Mas... Oi, eu sou o Goku. Congela, tipo Avenida Brasil, né? Enfim. Você consegue piorar tudo, né? Lógico. Como você consegue, velho? É imaginário, cara. É uma grande latrina. Olha, eu achei que já tava tratado.
Mas é interessante isso, né? Essas coisas específicas para homens e mulheres tem que ser diferentes. Não adianta, tem coisas que são comuns, mas não adianta querer equalizar as duas coisas, deixar iguais homens e mulheres. São coisas diferentes. Né? É aquilo que eu volto a dizer, saudade no professor de direito do trabalho, nomes diferentes, coisas diferentes. Mas você quer uma coisa que realmente iguala os gêneros? Uma arma. Pois é, totalmente. Aquela frase do coach, né? Que Deus fez os homens diferentes, não sei o quê, e o coach ele os igualou. Justamente porque é só dar um pipoco. Então tem as frases do coach lá que são tipo assim. Mas enfim, essa aqui nós estamos falando da virtude da fortaleza, da ousadia, assim. Mas enfim, todos os outros temperamentos eles têm a mesma questão. Sim. Sanguíneo, as pessoas têm, mas o sanguíneo ele é muito indeciso, ele é muito aéreo, tá? Beleza. Melancólico também é indeciso por razões diferentes. O problema é, escolhe uma coisa e vai. E vai até o final. Né? O sanguíneo, ele tem a dificuldade de escolher o que é a melhor coisa para fazer. O que é aquilo que é mais legal. O que é aquilo que é mais divertido. Basta escolher uma só e vai. Precisa ir até o final, até terminar, porque tem que terminar? Não, você vai até onde você conseguir. Porque não adianta você ficar derrapando, enxugando gelo. Sim. Porque, tipo, não é porque a virtude é legal que eu vou conseguir tê-la. Não. Não é só homem e mulher que é diferente. Cada um é diferente. Sim, e também nessa hora é muito sui generis, né? Às vezes a coisa precisa ser terminada. Por mais que seja um enxugar gelo, mas o fato de terminar essa coisa, fechar esse ciclo, vai gerar alguma coisa. Então essa análise ela é muito subjetiva. Sim, ela exatamente, você usou o termo correto. Exato. Subjetivo, vai de pessoa para pessoa. Exato. Não se sinta obrigado a terminar todas as coisas porque sim, mas também não sinta-se obrigado a largar tudo porque sim. Exato. Né? Tem que ter esse olhar, esse close friends aí. E realmente, tudo isso aqui que a gente está falando, o Bruno usou a melhor palavra para a gente definir. É tudo subjetivo, é tudo sujeito, varia de pessoa para que ela se torne uma pessoa. Né? Quando a gente fala em regras gerais, a gente está falando em regras gerais. Exatamente. Né? Vamos lá, voltando às regras gerais, qual que é o defeito dominante de um colérico? Nossa senhora. É o boizinho. Baixa a cabeça e vai. Boizinho? Uma locomotiva. Também, ué. Pelo amor de Deus. Olha, eu gosto de ler aqui o desafio. O jeito que o Alex Avar colocou aqui, eu achei perfeito. Eu vou contar uma só da minha mãe. Que essa foi pra acabar. Meu pai e... Estávamos os três na cozinha tomando café. Meu pai, ele foi convidado por um amigo dele fazer um bico lá, tal, um trabalho que meu pai fazia antes. Aí ele falou, onde que é tal lugar lá? Né? E aí, ele me perguntou, porque eu já trabalhei em um lugar próximo. Aí eu ia começar a explicar, a minha mãe já entrou. Não, mas você sabe onde que é, que não sei o que, é só ir por ali, é muito mais fácil. Aí, ela ficou uns 10 minutos tomando a conversa, a gente ficou olhando. Aí, ela terminou de explicar. Aí, meu pai falou, viu, eu perguntei pro Bruno. Eu perguntei pro Bruno porque ele sabe. Mas vocês ficam enrolando, e não sei o que. E vocês ficam enrolando e não chega. Você sabe chegar lá, Nori, e não sei o que. E falando, mãe, o caminho que você deu faz mó volta, não sei o que tal. Pelo caminho que eu falei, ele vai. Mas você demora muito pra falar. Pelo amor de Deus, saiu brava da cozinha. Eu fiquei com a cara de tacho pro meu pai. Falando, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus. Ela quer controlar a conversa de um jeito. Eu falei, meu Deus. Mas enfim. Colérico necessita sobretudo da humildade. Total. Sabe quem foi um santo colérico? Que as pessoas não costumam falar muito? Santa Joana d'Arc. Nossa, total. Santa Joana d'Arc. Total Orientada. colérico. Nossa. E veja a profundidade da humildade dela. Lute como essa garota. Isso. Como essa santa. É. Nossa, sensacional. Eu não sabia que ela era colérica. Eu fiquei sabendo por esse livro. Que da hora, cara. Mas total sentido. sim, enquanto que o melancólico ele evita agir porque ele tem medo das dificuldades, o colérico ele superestima suas habilidades. Então é bem mais fácil ele quebrar a cara porque lhe falta humildade. Repito, humildade é revelar algo, revelar quem você é.
O melancólico, ele precisa reconhecer que ele não é tão ruim assim. E o colérico, que ele não é tão bom assim. Exato. Né? Quando entra nessa questão da humildade, é realmente reconhecer que as pessoas elas são importantes, que você não consegue simplesmente controlar as pessoas. Né? O colérico ele é muito voltado para a racionalidade. Tipo, esquece sentimento. Não, o sentimento é coisa desnecessária. O dos outros, o meu importa. Né? Porque assim, como você ousa questionar a minha posição? Não costuma ouvir os outros. Né? Isso é falta de quê? Falta de humildade. Exato. Claro, tem muito mais virtudes do que os outros temperamentos. Porém, todavia, entretanto, falta humildade. Cara, não dá pra construir nada, E né? aí que tá, eu volto a citar Santa Catarina de Sena. As virtudes sem humildade é como uma coroa sem os seus adornos. Não tem a beleza. Ali você tem uma estrutura, mas ela tá vazia. Falta ali o que vai mais santificar. E o que vai realmente levar para grau heróico. Como o padre Paulo Ricardo diz, né, no curso dos temperamentos, ele tem o melhor carro, o melhor motor, o melhor combustível e tá indo numa baita numa velocidade em direção ao inferno. Exato. Porque junto com a humildade, tem que se praticar a virtude da modéstia. Ah, então tem que usar vestido? Calma, filho, calma. Se você for homem, não ponha o vestido em momento algum. Tá? Não faça. Só ande vestido, pelo amor de Deus. Exato, mas não de vestido. Porque a modéstia ela é um oposto da humildade. Enquanto a humildade é um revelar-se, a modéstia é um cobrir. Porque enquanto a humildade é você reconhecer aquilo que você é, a modéstia faz com que você esconda algo. Exemplo, Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, ela era uma excepcional artista. Só que ela só desenhava enquanto ela estava no Instituto Guerra. Depois ela nunca mais pintou. Porque ela escondeu. Isso é uma manifestação da modéstia. Quando as pessoas pensam em modéstia, elas pensam realmente em coisas pobres. Por que remete a isso? Falando dos históricos de novo, Marco Aurélio, imperador romano, andava em casa com roupa sem a púrpura. Porque a púrpura, na verdade, andava até em público sem a púrpura. Porque a púrpura é coisa real. Sim. Outro exemplo de modéstia masculina, que não é usar boininha, fumar charuto e usar suspensório, tá? Nem ser gordo, querer falar do templário, mas não ajuda a mãe a lavar a louça em casa. Nossa senhora. Enfim, São João Maria Vianney andava com a pior batina de todas, sempre remendado. Porém, os paramentos litúrgicos sempre em ordens mais ricos. Um outro exemplo de modéstia, Dom Henrique Soares, que ele usava sempre a mesma batina. Tem até uma história que ele conta. Saio daqui e vou visitar a autoridade. Eu vou com a mesma batida, nem troco. Exato. Porque isso que é a modéstia. Exatamente. Então, essa pobreza que se diz é esconder essa exuberância. Como estamos falando de colérico, é o temperamento mais exuberante. Sim. Não é tão belo quanto o sanguíneo, mas é o que mais brilha. Né? Então, para um colérico desenvolver o caráter, ele tem que moderar o seu achismo do que ele é muito bom. Sim. Simples assim. Quando nós falamos do sanguíneo, vamos falar especificamente do sanguíneo aqui, nossa, o que é mais próprio do sanguíneo? Comunicar-se. Comunicar-se por escrito, por falas, por artes corporais. Tudo isso é o próprio do sanguíneo. Então quer dizer que isso é o mais próprio dele. Se eu quero mortificar um sanguíneo, eu vou calar a boca dele. Não, isso é crueldade. Você vai matar o sanguíneo. Não, isso é crueldade, pô. Nossa. A mesma coisa que colocar um melancólico pra falar. É crueldade. Varia no melancólico. Varia. É que a gente, vamos e convenhamos, a gente tá falando aqui, porque na verdade parece que é o quê? É a gente batendo papo, a gente tá nem aí que vão ter pessoas ouvindo, né? Mas é a ideia, a gente tá literalmente um de cada lado da mesa, eu tomando café, Bruno água. Então... Se os náufragos tomam whisky com coca, por que eu não posso tomar café? Exatamente. É Outra isso. quaresma. Eu vou tomar café. Pronto, pegou seu café? Café tomado. Não, tomado não, tá aqui devagarzinho. Estávamos falando do sanguíneo, né? Então, qual que é o desafio? Qual que é o desafio do sanguíneo? Colocar em veia para ele não dar hemorragia. Na verdade, justamente a persistência.
Por que a persistência? Você falou que não tem obrigação moral de terminar as coisas. Calma aí, filho. Você não tem obrigação de terminar tudo, mas quer dizer que você não tem que terminar. Você estava ouvindo a hora que o Bruno falou do subjetivo? Sim. Por que o sanguíneo precisa da persistência? Porque é muito fácil desistir das coisas. E se ele usa bem o seu juízo da prudência para tomar a decisão correta do que continuar e do que parar, pô, aí o negócio flui. Porque qual que é o grande desafio do sanguíneo? Por ele ser sempre comunicativo, ser sensual no sentido de ser guiado pelos sentidos externos e até mesmo pelos internos, é muito fácil com que ele se distraia. Então, para que um sanguíneo se centre, é muito bom que ele tenha a persistência e também a magnanimidade. Por que a magnanimidade? Porque se você não tem a magnanimidade, pô, então você vai terminar por quê? Só porque você quer terminar? Você não quer terminar uma coisa grande? Ah, não, eu quero continuar sendo aqui pequenininho. Não, você vai ser pusilânime. Não é vaidade você querer ser santo ou ser um grande santo. Sim. Claro que aqui, de novo, entra a necessidade mais específica da persistência. Porque você não vai virar um grande santo em 2 palitos, em um estalar de dedos. Exato. Começa fazendo aquilo que é obrigação e aquilo que é mínimo, que uma hora tá fazendo o impossível. Exato, porque ó, Mas o que eu mais requer um vejo... degrau ali. E o que eu mais vejo, assim, de forma geral, não só em sanguíneos, é que as pessoas querem tudo pra agora. Não sei se foi você que comentou comigo, mas a gente vive na geração do fast food. Que Exatamente. tudo é rápido. Oh. Então você acaba perdendo o sabor das coisas. Você acaba comendo um hambúrguer de minhoca. Quem dera que fosse de minhoca. Quem dera. Porque ele pelo menos seria carne, né? Mas enfim. Então, para um sanguíneo se desenvolver melhor, ele tem que usar essa sua característica boa da comunicação, de saber envolver as pessoas, mas não apenas ser envolvido e ser contido nas coisas. É preciso também um pouco de modéstia para um sanguíneo, porque assim como o colérico, ele é grande, ele é expansivo. Então precisa dar uma moderada aí também. Sim. Mas sobretudo com a questão de continuar. Apenas mova. Né? Já os nossos queridos fleumáticos, que eles têm a fama de ser os mais parados, na verdade eles só querem a paz, só querem o sossego. Só. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Exatamente. É o fleumático, é o lema do fleumático. Exatamente, Chorão. O que mais falta para eles é a coragem. Principalmente na magnanimidade. Por que coragem e na magnanimidade? Olha, se ele só quer paz, se o melancólico vê tudo defeituoso, o fleumático vê tudo pequeno. Quer sossego, quer um... Olha, se você for definir o final do mundo perfeito para um fleumático, é um barranco para morrer encostado. Só. Por que é tão difícil ficar bravo com um fleumático? Porque ele não faz nada. Ele tem sempre a cara de sonso, a cara de pai. Rodolfo, que nos ouve, eu espero. Porque eu nunca conheci um fleumático que não fosse gente boa, ou que me irritasse. Quer dizer, me irrita pela falta de ação. Só. Mas, tipo, tirando isso, pô, a paz é o que reina no fleumático. Sim. Onde que está o problema? Ele acaba se escondendo na pusilanimidade que a gente acabou de falar. Porque tudo que ele quer é a paz. Então, tudo aquilo que exige um grande esforço, talvez não valha a pena para ele. E como ele é mais úmido do que seco, ele perde a sua forma mais fácil. Verdade. Né? Então, ele é água mesmo. Tipo, você joga água, onde cai ela fica. Só que a água ela tem que ser transformada, né? Tem que ter um aqueduto para levá-la de um lugar ao outro. E isso constrói-se como? Através dessa virtude da magnanimidade, que é o querer as coisas grandes, ou a ambição do bem, se você quiser. Né? Porque a ambição em si é uma coisa diferente. Usada por mal é a ganância. Usada por bem a gente pode chamar de magnanimidade. Então, esse é um exemplo de como se começa a formar um caráter de cada temperamento. Claro que tem muitas outras coisas. Né? Se você tem a oportunidade de fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, você vai ter a chance de ver o que mais está torto na sua vida. Né? Claro que quando chega um ponto você vê que está tudo torto, você desespera, mas fala, não, calma. Um prego de cada vez. Um prego de cada vez. Exato, perfeito. Acho que isso a gente devia cunhar isso daí. Um prego de cada vez. Estamos na forja, meu cara. Mas esse barulho de martelo ao fundo não é à toa. Mas então é isso mesmo. Quando a gente começa aqui, é o maior desafio de acordo com o temperamento. Só que, como eu falei já no começo, a gente não é só temperamento. Né? E temperar-se é você dar as medidas. Né?
Isso quer dizer que eu tenho que ser melanguíneo? Vai cagar. Não, você não tem que agir como um sanguíneo melancólico. Você tem que ser um melancólico corajoso. Quer dizer que eu tenho que ser um sanguíneo fleumático? Não, ou você seja um sanguíneo ou um fleumático. Cada um tem que ser perfeito naquilo que lhe é mais próprio. Cada um de nós tem uma missão perante Deus. E normalmente ela se revela principalmente pelos deveres e pelas tendências naturais, são as que a gente chama de aptidões, né? Então, se nós temos já um coração apaixonável, se Deus nos deu o motor e o combustível, vamos colocar o combustível necessário, né? Nossa, eu gostei dessa analogia, ficou bonito, viu? Isso veio agora. Não adianta, é aquele tal negócio. Você apresenta diante da gente a chave de fenda e a faca. Com que raios você vai apertar o parafuso? Você tem a ferramenta certa. Mas sabe que muitas vezes, por pura falta de atenção, que as pessoas fazem isso? Sim. Como assim por pura falta de atenção? Tem a chave de fenda e a faca, mas não olha para a chave de fenda porque vê o primeiro e vai. Não Exato, tem a os deliberação. recortes. Os recortes da realidade. Sim. E, pra gente ver a realidade, esquece a análise de conceitos. A análise de conceitos vem depois. Primeiro você experimenta o mundo pelos seus sentidos. Exato. Lembre-se do nosso episódio do imaginário. Não tem nada na nossa memória que seja usado pela imaginação que não tenha passado pelos nossos sentidos. Ao menos, nem que seja menos imaginativamente. Exatamente. Pois é. Então, fica de recomendação de novo esse livro do Temperamento ao Caráter, do Alex Zavar. É um livrinho fininho, tem 100 páginas. Parece mais grosso porque a gramatura é maior. Mas é um livrinho que você lê numa sentada. É uma leitura fácil e ele evoca exatamente a questão das virtudes. Se você quiser ler o outro dele, é Virtudes e Liderança, também é muito bom. Eu não li o livro em si, mas eu conheci várias aulas, então absorvi por osmose. Sim, então, fica a dica aí. E outra, temperamento é porrada. A gente vai apanhando e vai lapidando esse negócio. Exato, não é à toa que é mineral, né? Exato. Mineral, pedra. Exatamente. Então, diante disso, eu acho que podemos concluir, né? Não tem... Sim, podemos, né? E, assim, o caráter a gente vai desenvolver por toda a nossa vida. Uhum. Ou ele também amadurece com o tempo. Sim, e esse primeiro passo, essa parte da questão de olhar o defeito dominante, tudo isso é o primeiro passo. Não adianta a gente querer já começar, preciso buscar virtudes e ser perfeito. Meu caro, calma. Um prego de cada vez. Vamos transformar isso em lema. Fazer o nosso hashtag. Né? É nossa ou nossa hashtag? Nunca sei. É nossa hashtag. Nossa. Bom, porque afinal, se a gente for querer fazer 500 coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. Uma de cada vez, bem feita, terminada ali, vamos para a próxima. Até porque prioridade é singular. Exatamente. E se a gente conseguir conquistar uma virtude por ano, em 5 anos teremos 5. Mas sabe uma coisa que eu estava vendo? No outro livro que é importante você ler sobre virtudes, A Filoteia, de São Francisco de Sales, e O Combate Espiritual, de Lorenzo Scupoli. Que ele fala, não bote limite para você criar virtudes. Busque em aperfeiçoá-la. Leve o tempo que levar. Sim. Porque assim, se em um ano a gente melhora uma virtude, imagina que a gente não faz em 10. Exatamente. Exatamente. E no caso das virtudes aqui, peço licença também para citar o Padre Fausto, né? A conquista das virtudes ali. O Padre Fausto, ele justamente ele pega essa parte, ele vai desenvolvendo realmente como conquistar uma virtude, mas ele fala dessa importância de praticar uma. E ali realmente chegar à excelência. Tá? Porque a virtude realmente ela é um hábito, ela se torna algo natural. Eu brinco até que no começo do Grácia, né, a gente fazia meio que forçado para a gente abrir a porta para as meninas entrarem e saírem dos carros, e de repente se tornou algo natural para os mais antigos ali do Grácia. E agora chegou tanta gente nova, tanta molecada, que os caras perderam isso. Os caras não vê e não faz. Eu falo, mano, cadê aquele estudo dos pombos que fica vendo lá o sininho tocando e já sabe que vai dar comida? Eu preciso voltar esse negócio. Precisa ensinar, né? Exato. E meninas, entendam o seguinte, cavalheirismo não é prisão, é educação. Tá? Então não tá querendo dizer que você não consegue fazer as coisas sozinho. Na verdade você consegue, com certeza. Você não precisa do homem para abrir uma porcaria de uma porta. Exato. Mas deixa o homem se sentir homem, pelo amor de Deus. Faz esse gesto de caridade. Sim. O homem ao fazer isso, ele tá fazendo o quê? Justamente. Você pode se preocupar com 500 coisas, mas essa aqui eu cuido pra você. Simples.
E tipo, é realmente gentileza, não é nada demais, cara. Tipo, exatamente. pô, eu seguro porta até pro senhorzinho aqui, que não... Cara, eu contei da lavanderia do outro dia. Eu fui buscar minha túnica na lavanderia e aí tinha uma senhora saindo, né? Poxa, senhora, coitada, tinha uns 40 anos. Senhora? Senhora, enfim. Bom, e ela tava saindo, eu segurei a porta pra ela sair, porque só podiam entrar 2 de cada vez lá, com essa porcaria de distanciamento. Aí ela ficou olhando pra mim, falando, nossa, muito obrigada. Eu falei, por quê? Eu só segurei a porta. Ela, então, mas um rapaz novo assim eu já ganhei o dia, né? Rapaz novo tá ótimo. E aí, ela ficou toda feliz, nossa, muito obrigado. Porque a gente desacredita dessa geração e falta gente com essa docilidade, com cavalheirismo. Nossa, que bacana. E saiu toda feliz e saltitante pro carro dela. Eu falei, mano, eu só segurei uma porta. É disso que eu falo, cara. Meninas, é simples, é um gesto de educação. Ninguém tá te oprimindo com essa bosta. Exato. Claro, se o cara briga com você porque você não deixa ele abrir a porta, aí o cara tá... Aí também já é demais. Já é demais. Exato. Né? Claro, se ele for teu namorado, aí beleza. Aí tem licença poética. O nível de briga também é relativo, né? E tem licença poética. Sim. Bom, enfim, nossos caríssimos ouvintes, é isso aí. Obrigado, Rodrigo, por mais essa aula sobre o caráter. Né? Então, próximo episódio, caríssimos ouvintes, aguardem que será uma baita de uma aula. Deixo aqui já esse prefácio que, olha, que aula na semana que vem. Teremos uma baita aula e vocês verão o que é estudar com excelência. Nada como um bom merchandising. Enfim. Tá faltando um pouco de copy aí, mas beleza. deixa comigo. A gente tenta. Tem que começar de algum jeito. O importante é começar. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu!